Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, como vocês estão? Espero que esteja bem, em nome de Jesus Cristo. Nessa sexta-feira eu vou trazer para nós uma palavra da parte do Senhor. Na sexta-feira passada eu comecei a falar sobre Abraão. O Senhor tem me ministrado referente a Abraão e eu vou estar repartindo com vocês aquilo que o Senhor tem passado para mim. Porque antes de eu falar com vocês, Deus, Ele fala comigo primeiro. Então, vamos lá. Em Gênesis 11, no versículo 27, diz assim: São esta a geração de Terá, que gerou a Abrão, a Noar, a Arã, gerou a Ló, morreu Ará na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Noar tomaram para si mulheres de Abraão, chamava-se Sara, e de Noar, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Saraia era estéril e não tinha filho. Tomou Tará a Abraão, seu filho, e a Ló, filhos de Ará, filho de seu filho, e Saraia, sua nora, mulher de seu filho, Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E foram até Ará, aonde ficaram. E havendo Tera vivido 250 anos, aos todos morreram em Ará. Até aqui. Aqui nós vamos ver a descendência, a genealogia de Abraão. Abrão, ele nasceu numa terra idólatra. Ele servia aos deuses pagãos, sua família também. Eles saíram da terra de Terá e foram para Canaã. Em Canaã, ele teve um encontro com Deus. O Senhor se apresentou a Abraão em Canaã. Abraão tinha 75 anos quando o Senhor se apresentou e o Senhor fez um convite a ele para que ele saísse da sua terra, da sua parentela, para ir para uma terra que ele não conhecia. E quando o Senhor chama eu e você para sair do nosso lugar de conforto, é porque o Senhor, ele tem algo maravilhoso para mim e para você. Muitas das vezes nós preferimos ficar no lugar de conforto, sem querer obedecer ao Senhor. E isso traz consequência para as nossas vidas, porque a palavra do Senhor fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Então nós preferimos sacrificar. Nós acabamos pagando um preço muito alto. E quando nós resolvemos a viver aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, nós já passamos por várias situações. Estamos machucados, decepcionados, não cremos naquilo que é a palavra de Deus para as nossas vidas. Nós costumamos acreditar que o Senhor vai operar sobre as nossas vidas. Aleluias, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor, quando Ele faz a promessa, Ele cumpre no tempo dEle. Esse é tão interessante que Abraão, quando ele teve este encontro com Deus, ele estava num mundo totalmente idólatra. Ele não conhecia o Senhor se fez apresentar a ele, porque o Senhor tinha promessas para a vida dele. Então é interessante que o Senhor vira para ele e fala assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te ordenei. E ele obedece, sem conhecer ao Senhor. E muitas das vezes nós não obedecemos aquilo que o Senhor lhe fala ao meu e ao teu coração. Nós
desacreditamos que aquela vozinha é o Senhor falando conosco. Nós saímos espalhando para Deus e todo mundo, mas o Senhor, Ele está nos chamando para sair do nosso lugar de conforto, para que nós possamos viver aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. E assim, quando Abraão sai, ele leva a sua esposa, que é estéril. Ela, além de ser esposa, ela é meia-irmã de Abraão. Porque naquele tempo, se davam-se em casamento entre si. Ele era filho da irmã da sua mãe. E a gente vê que, hoje em dia, nós queremos andar nos costumes antigamente. E nós vamos ver que, no começo, o Senhor, Ele criou céus e terra. E Ele diz que a terra era vazia e sem forma. E conforme o Senhor começou a se apresentar, começou a proclamar a palavra, a terra foi gerada. E nós começamos a ter o princípio, o meio e o fim. A palavra de Deus sobre as nossas vidas, aleluia. Nós começamos a conhecer ao Senhor. E quando Abraão foi chamado, ele foi chamado antes de Cristo. Cristo ainda não se tinha se apresentado. Também no começo do Novo Testamento, Abraão foi chamado. Isso é tão interessante que ele nasceu numa terra idólatra, ele teve um encontro com o Senhor fez um convite a ele e ele aceitou o desafio, sem questionar, sem medo no coração, sem saber para onde ia. E ele foi viver a história que Deus tinha preparado para a vida dele, aleluias. E nós vamos ver que a característica de Abraão é obediência, generosidade, coragem, benevolência, incorruptível. Ele tinha o poder da oração, admirável na fé e amigo de Deus. Nós vemos que dentro da palavra do Senhor, só teve 2 homens que foi chamado amigo de Deus: Abraão e Davi. Mesmo tendo pecado, mesmo fazendo as coisas que não agradavam ao Senhor, eles se achegavam ao Senhor, eles reconheciam que eram pecadores e por isso o Senhor trabalhava na vida deles. E é tão interessante que quando Abraão teve este encontro com o Senhor, que o Senhor se apresentou a ele, ele era chamado pai da multidão. Mas quando o Senhor se apresentou e fez uma promessa, falou: Abraão, sai para fora, olha as estrelas do céu, vê se você pode contar. Eu farei de ti uma grande nação, abençoarei aqueles que te abençoares, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoares. E em ti será bendito todas as famílias da terra. Esta é a palavra do Senhor para a vida de Abraão naquele tempo e é a palavra do Senhor para as nossas vidas hoje. Se nós obedecermos ao Senhor, se nós andarmos de acordo com aquilo que Ele quer para as nossas vidas, Ele vai nos abençoar. Ele vai usar de benevolência para comigo e para contigo em nome de Jesus Cristo. E a nossa geração, as nossas descendências, será bendita na terra, aleluias. É tão interessante que quando o Senhor chama, faz esse convite a Abraão, para ele sair da sua terra e da sua parentela, ele carrega consigo seu primo Ló, seu sobrinho Ló.
E a gente vai ver que Abraão já era rico, já tinha um despojo da sua família, tinha gado, tinha bens, tinha servos, Ló também. E conforme eles começaram a peregrinar numa terra que eles não conheciam, eles começaram a crescer de uma tal maneira que os pastores de Ló começaram a contender com os pastores de Abraão. E Abraão chega para Ló e fala: para que não haja contenda entre ti e mim, entre os meus pastores e os teus pastores, você vai para um canto e eu vou para o outro. E assim foi feito. E quando eles se separaram, o Senhor abençoou Abraão cada vez mais e mais e mais. Sara era estéril. Como, na idade que ela se encontrava, que ela poderia gerar filhos. Mas o Senhor fez uma promessa. Sara resolveu dar uma ajudinha para que a promessa do Senhor se cumprisse na vida dela. Que ela poderia gerar filho, ela usou a sua escrava para dar para o seu marido, que naquele tempo isso era totalmente normal. Já que ela era estéril, a serva dela deitaria com o marido dela, seria esposa do marido dela e daria um filho para ela. Só que muitas das vezes, quando nós resolvemos dar uma ajuda ao Senhor, essa ajuda ela acaba nos levando bem longe do caminho que o Senhor tem para as nossas vidas. E Agar, quando ela gerou, ela começou a provocar Sara. Quando Ismael nasceu, aí Agar provocava mais ainda. Tanto é que Sara ficou irritada. E Agar teve que fugir com medo. E o anjo do Senhor se apresentou a ela no deserto e falou para ela: volta, se sujeita à sua dona. Muitas das vezes nós queremos dar um jeitinho brasileiro para resolver qualquer situação. Se o Senhor ele falou para mim e para você que ele vai fazer, porque nós temos que dar jeito para resolver? Por que não aguardar o tempo de Deus para as nossas vidas? O tempo de Deus não é igual ao meu tempo, ao teu tempo, é diferente. No tempo dele, ele vai agir de formas perfeitas, aleluias. E quando nós nos posicionamos para viver aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, nós comemos o melhor desta terra. Nós vamos ver que de Abraão se transformou em Abraão, o pai da fé. Sara, o Senhor trocou o nome para Saraia, mãe de muitas multidões. De estéril, ela foi fértil, mas demorou para que isso acontecesse, porque ela resolveu dar uma ajudinha. Se nós esperarmos no tempo do Senhor, crendo que Ele é fiel e justo para completar a obra dele sobre as nossas vidas, nós vamos comer o melhor dessa terra. Nós não precisamos dar ajuda ao Senhor, Ele não precisa de ajuda, porque Ele conhece o meu deitar e o meu levantar, Ele conhece o seu pensar, o seu falar, Ele conhece os nossos corações, Ele é o único que esquadrinha os nossos pensamentos, aleluias, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Então vamos nos posicionar para viver aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Se o Senhor mandou você sair da tua casa e da tua parentela, obedeça. Por mais que você não esteja entendendo, você não sabe para onde ir, começa a orar, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Qual é a casa que o Senhor quer que eu saia? Qual é a parentela que o Senhor quer que deixe, Senhor? Fala comigo, Senhor. Eu não estou entendendo. Começa a orar, começa a buscar a direção de Deus para a tua vida, aleluias. E você vai viver o sobrenatural do Senhor em nome de Jesus Cristo.
Abraão, ele viveu, mesmo fazendo coisas que não agradavam ao Senhor, mas ele viveu a promessa. Porque eu e você vamos deixar de viver a promessa? Porque nós estamos andando na carne? Porque nós estamos andando na prostituição? Porque nós estamos andando no adultério, na fornicação, na mentira, na inveja, na rebeldia? Misericórdia. Que o Espírito Santo de Deus possa nos visitar poderosamente e nos levar de volta ao centro da vontade de Deus, aleluias, para que a gente possa viver aquilo que Ele tem preparado. Ele tem muito mais para acrescentar na minha vida e na tua vida, meus amados, em nome de Jesus Cristo. Como Ele foi com Abraão, Ele vai ser comigo e com você, em nome de Jesus Cristo. Se nós formos ler capítulo por capítulo, nós vamos ver aquilo que o Senhor fez através da vida de Abraão. Interessante que quando Ló se separou, ele foi para uma terra que aos olhos humanos era uma terra maravilhosa. Mas só que essa terra maravilhosa era uma terra contaminada. Era uma terra cheia de adultério. Era uma terra cheia de idolatria. Uma terra que não agradava ao Senhor. E quando o Senhor resolve destruir aquela terra, Abraão, ele entra no Santo dos Santos, ele fala com o Senhor, ele intercede por cada vida que está ali, para que nenhum justo pereça. E ele foi negociando com o Senhor, até chegar na quantia de justo que poderia se escapar. Aleluias. Isso é tão interessante que o Senhor aceitou a oração de Abraão. E o anjo foi para Sodoma e Gomorra tirar a família de Ló daquele lugar. E o anjo falou para todos: não olhe para trás. Aconteça o que acontecer, continue andando para frente. Olhe para frente, olhe para o alvo. O que aconteceu? A esposa de Ló olhou para trás e virou estátua de sal. Muitas das vezes eu e você, nós queremos olhar para o passado, nós queremos voltar para o passado. Se o Senhor nos tirou do passado é porque aquele passado não pertence mais a nós. O Senhor, Ele tem coisas novas para acrescentar na nossa vida em nome de Jesus Cristo. Se o Senhor te tirou de um casamento abusivo, para que você quer voltar para este lugar? Misericórdia. Busca o novo do Senhor para a tua vida sentimental em nome de Jesus Cristo. Se o Senhor te tirou de um emprego que estava te matando, que estava te sufocando, para que você quer voltar para aquele lugar? Olha para a porta nova que o Senhor tem preparado para a tua vida em nome de Jesus Cristo. Se o Senhor te tirou do fundo do poço, da miséria, das drogas, da prostituição, para que você quer voltar? Se você voltar, você não vai conseguir sair. Porque a palavra do Senhor é clara. Satanás, ele está ao nosso derredor 24 horas tentando nos tragar. E quando ele volta para casa, que está limpa, que está adornada, se ele encontra a casa vazia, ele entra com legiões de demônios e destrói a casa. Você é a habitação do Senhor, você é a habitação do Espírito Santo de Deus, aleluias. Para que você quer voltar para o pecado? Para que você quer voltar para a prostituição, para o adultério, para a mentira? Não tem nada mais ali que te agrada. Quando nós não servimos ao Senhor, tudo aquilo era maravilhoso. Mas a partir do momento que nós começamos a andar com o Senhor, que o Senhor nos limpa, que o Senhor nos purifica, que o Senhor nos restaura, nós olhamos para aquilo que a gente viveu, e a gente fala: o que eu vou fazer ali? Para onde irei eu? Se só o Senhor tem palavras de vida, aleluias, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor.
Se posicione para viver aquilo que o Senhor tem preparado. Este é o ano de 2023. É o ano que o Senhor está de braços abertos para nos abençoar. Basta que eu e você nos posicione como Abraão para viver as promessas do Senhor em nome de Jesus. Não importa aquilo que Satanás vem falando, aquilo que Satanás vem mostrando. Não importa aquilo que a sua família está falando, não importa. A última palavra nas nossas vidas é aquela que vem do altar do Senhor em nome de Jesus Cristo. E o Senhor ainda não fechou a sentença sobre as nossas vidas. A sentença que já foi fechada é a sentença de Satanás, aleluias. Nós ainda temos que viver o sobrenatural de Deus a cada dia. Nós temos que ser testemunho vivo daquilo que o Senhor já está fazendo, aleluias. O tempo já está acabando. A volta de Jesus está aí. E o que você quer viver? Você quer ser conhecida como a menina dos olhos de Deus? Ou você quer ser conhecida como aquela pecadora, aquela prostituta, aquela que ninguém dava nada, que todos olhavam para você e falavam misericórdia? Eu não quero essa pessoa do meu lado, eu não quero. O Senhor nos resgatou do pecado para a maravilhosa luz, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. O que você quer viver neste ano de 2023? Oh, andere cantarabarassuri, andere cantarabarachere, cantarabarais. Se posicione. Chega da mesmice, chega da incredulidade, chega da lasciva, aleluias. Vai ler a palavra de Deus, vai orar, vai jejuar em nome de Jesus Cristo. Vai se encher da doce presença do Senhor para que você possa viver aquilo que o Senhor tem preparado para a tua vida, para a minha vida, em nome de Jesus Cristo. Quando eu falo que você tem, eu também tenho. Porque antes mesmo da palavra chegar até você, o Senhor me ministra. O Senhor trata comigo, aleluias, para depois eu passar para você, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. O que você quer viver? Quem é você? Você consegue me responder quem é você? Muitas das vezes nós não sabemos qual é a nossa identidade, quem nós somos em Cristo Jesus. Abraão sabia quem ele era. Abraão sabia de onde o Senhor tinha tirado. Abraão sabia o que o Senhor tinha para a vida dele, aleluias. E quando nós nos posicionamos, o Senhor, ele se revela a nós, tudo aquilo que ele tem para fazer nas nossas vidas, aleluias. Por mais que nós não conseguimos entender, o Senhor, ele começa a se revelar, aleluias. Então vamos nos posicionar para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem preparado sobre as nossas vidas. E esse é tão interessante que se fala-se de Abraão em Gênesis, no Velho Testamento, e se fala de Abraão no Novo Testamento. São poucos que são mencionados no Velho e no Novo Testamento. Abraão é o pai da fé. Se ele venceu todos os obstáculos, por que eu e você não vamos conseguir? Se nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus tremendo, um Deus maravilhoso, um Deus que tirou Daniel da cova dos leões, um Deus que levantou Josué como governante no Egito. O que eu e você estamos esperando, meus amados? Nós estamos no mês 3. Nós iniciamos hoje o mês 3. Hoje não. Já tem 2 dias que nós iniciamos o mês 3. E aí, o que vai ser? Você vai continuar na mesmice? Você vai continuar chorando, arrastando corrente? Ou você vai levantar as mangas, se maquiar e ir para a guerra? E viver aquilo que o Senhor tem preparado para a tua vida e para a minha vida em nome de Jesus Cristo.
Não aceite mais a mesmice na tua vida, se posicione. Se você tem que vencer o pecado, confessa seu pecado ao Senhor, fala: Senhor, eu pequei, me perdoa. Senhor, eu não consigo, me ajude a me santificar mais. Aquilo que tem te afastado do Senhor, confessa ao Senhor e pede ajuda. Porque a palavra de Deus vai falar que quando a gente não sabe fazer, quando nós não entendemos, nós podemos pedir para que o Espírito Santo nos ensine. Aleluias. O Espírito Santo de Deus, ele é o nosso ajudador. Ele nos ensina, ele nos capacita a cada dia. Quando você for ler a palavra de Deus, não leia de qualquer maneira. Ore ao Senhor. Peça para que o Espírito Santo de Deus te ajude a entender aquilo que você está lendo ou aquilo que você vai ler. Chame o Espírito Santo de Deus para estar contigo a cada momento. Acordar, leia a palavra, ore, consagre ao Senhor o seu dia. Aleluias. Daniel, ele tinha um diferencial. Ele orava 3 vezes ao dia. E quando se levantaram contra ele, impedindo de orar, impedindo de adorar ao Rei dos Reis e Senhores, não importaria o que poderia acontecer com ele, ele continuou firme no seu propósito de não se contaminar. Seja como Daniel.